Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz a todos, a paz Jones, Dona Celeste, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família, a saúde, que Deus dê graça, misericórdia para nós, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amém, meus queridos, meus amados. Vamos começar nosso estudo sobre intercessão, sobre alguns aspectos da intercessão nessa noite. Nós vamos falar nós falamos na semana passada sobre a perseguição, né? O profeta e os seus perigos, né? As suas perseguições, as suas lutas. E nós falamos ontem, na semana passada, sobre uma das maneiras que o profeta é perseguido, né? Nós falamos da língua, nós falamos da espada, né? A espada tem uma simbologia muito forte na palavra de Deus. A espada ela representa a língua, né? A palavra dita, a palavra que uma pessoa libera sobre outra pessoa, que pode matar. Então, muitos profetas, muitos intercessores, eles são perseguidos e às vezes eles são realmente mortos pela espada. Então, nós falamos a semana passada sobre isso. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre outra maneira que os profetas podem sofrer alguma perseguição, que é pelas autoridades, perseguição das autoridades, os intercessores, os profetas, e a perseguição das autoridades contra esses intercessores e profetas. Nós vamos ler alguns textos aqui para meditar e vamos compreender algumas coisas importantes sobre essa relação entre um profeta e as autoridades na Bíblia, né? E o que isso hoje em dia representa, né? O que isso pode trazer de revelação sobre a nossa vida, sobre o ministério, sobre o chamado que cada um tem, né? Então vamos orar, pedir para que Deus nos revele a sua palavra, para que Deus nos ensine, porque só Ele pode nos ensinar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse tempo de leitura da Tua palavra, de estudo nas Tuas mãos. Imploramos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção sobre nós, o Teu poder, Pai. Que a Tua palavra não volte vazia, que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, Pai. Que nesse dia nós sejamos completamente liberados de qualquer emoção ruim, negativa, de qualquer distração, que nossos olhos e ouvidos estejam abertos e atentos à Tua voz, à Tua palavra. Vem nos ensinar, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, que a Tua presença venha nessa casa, aqui na minha casa, que venha também sobre a casa de cada pessoa que está ouvindo, sobre a vida dessa pessoa, que a Tua presença, Pai, possa encher o coração, a alma, o espírito, em nome de Jesus, que os demônios sejam amarrados, amordaçados, e que todos os recursos que estão sendo usados para a ministração da Sua palavra sejam protegidos e guardados, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos em todo o tempo. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. Então nós estamos falando sobre o profeta e a perseguição, né, os perigos do profeta, né? Os profetas, eles são perseguidos, você vai perceber isso nas páginas
da Bíblia, né? E uma das maneiras que Satanás utiliza para matar o profeta é pela espada, né? A espada é um instrumento muito que é usado muitas vezes em muitas histórias bíblicas. Então, Tiago foi morto à espada e por aí vai. E a espada é considerada, né, a palavra dita. Hoje nós vamos falar sobre outra maneira que o inimigo tenta eliminar o profeta ou o intercessor, que são as autoridades, né, perseguição das autoridades. Então, Atos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, né? Quem era esse rei Herodes? A palavra de Deus diz que ele era o governador, ele era o rei sobre a Judéia. Naquela época, a região era separada por províncias, ou estados, ou cidades, né? Regiões, onde cada região recebia um governo de Roma, um governador, uma autoridade era estabelecida ali por César, e Herodes estava ali como autoridade sobre a região da Judéia, né? E a igreja havia praticamente nascido naquela época, e a palavra de Deus está dizendo que aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, né? E mandou também passar ao fio da espada a Tiago, né? O irmão de João, o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, que era um apóstolo muito próximo de Jesus, que andou com Jesus nessa terra. E o rei Herodes, né, por algum motivo, ele começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir os apóstolos, persegue os profetas. Por que que o Herodes estaria fazendo isso? A gente pode pensar que uma autoridade ela deveria proporcionar para os seus liderados, né, para os seus súditos ou para as pessoas que ele governa, alguma sensação de segurança, alguma sensação de proteção, né? Ele deveria proporcionar um ambiente onde as pessoas teriam liberdade e não opressão, julgo, tirania. Nós podemos pensar que uma autoridade ela deveria ser de confiança, ou seja, nós deveríamos confiar nas autoridades, a nossa vida, a nossa família, o governo deveria proporcionar isso para nós. E nós estamos vendo aqui o início da igreja, que a igreja foi perseguida pelo próprio rei Herodes, né? O rei Herodes, ele foi um homem instigado, ou seja, ele tomou uma decisão, porque o princípio básico de uma autoridade é que a autoridade pode tomar decisões, ela pode estabelecer leis, regras, decretos. A autoridade que existe foi ordenada por Deus. Deus estabeleceu as autoridades. Todas as autoridades que há foram estabelecidas por Deus, né? E essas autoridades são pessoas físicas, são seres humanos, homens, mulheres. Essas autoridades, como homens e mulheres, estão sujeitas a algum tipo de influência, tanto interna quanto externa. Podem ser pessoas muito más, como pessoas muito boas. Podem ser pessoas boas influenciadas por espíritos malignos. Então, as autoridades foram estabelecidas por Deus, mas quem influencia a mente daquela autoridade, quem traz o governo sobre a mentalidade daquela pessoa, acaba governando o que aquela pessoa governa e acaba controlando aquela população, aquelas pessoas que aquela pessoa tem autoridade, né? A palavra de Deus fala sobre as autoridades, fala que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos obedecer às autoridades, e isso é um fundamento poderoso para uma vida de prosperidade.
não por causa da autoridade. Nós temos que obedecer por causa do Senhor, por causa da palavra e por causa do princípio. O princípio é que vai favorecer aquele que o obedece, e não a autoridade em si. Não é a autoridade que vai te abençoar ou não. Quem vai te abençoar é o próprio Senhor. Né? É lógico que se você estiver desobedecendo uma autoridade, você atrai para si mesmo um problema, porque você está quebrando um princípio. Não é que você tem um problema com a autoridade, você tem problema com o princípio da obediência à autoridade. Então, uma autoridade deveria ser uma coisa boa sobre a nossa vida, mas nós sabemos, principalmente aqui no Brasil, que as autoridades nem sempre, ou a maioria das vezes, elas não são tão boas assim. Né? Aliás, o que a gente mais vê são escândalos, são decisões erradas, são problemas causados pelas autoridades, pelas decisões das autoridades que governam a nação ou que governam outras nações. No caso de Herodes, Herodes decidiu maltratar alguns irmãos da igreja. Ele prende as pessoas para maltratar, para torturar, para fazê-los sofrer. Por que Herodes faria algo desse tipo? Por que será que Herodes decidiu fazer algo assim com a igreja, sendo que a igreja é uma congregação onde as pessoas ajudam as outras pessoas? Por que Herodes deveria maltratar? Por que ele queria maltratar pessoas que ajudam pessoas? Torturar essas pessoas? Por que Herodes mandou matar Tiago à espada? E essa é uma pergunta que a gente precisa meditar um pouco. Né? Efésios capítulo 6, do versículo 11 até o 12, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a gente percebe que esse texto ele está classificando 4 tipos de demônios. E ele está dizendo literalmente que nós não temos que lutar contra carne e sangue, não temos que nos levantar contra as pessoas que estão assentadas nas cadeiras de governo, não temos que lutar contra as pessoas que estão governando, as pessoas físicas que estão governando. Não é o alvo, não são o inimigo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós não temos que apontar o nosso armamento espiritual, as nossas orações contra pessoas físicas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A nossa intercessão, ela não pode ir contra uma pessoa física. Senhor, mata, Senhor, tira, Senhor, que ele sofra, que ele colhe aquilo que ele semeou. Não, nós não devemos amaldiçoar as autoridades. Pelo contrário, a palavra de Deus diz para nós abençoarmos o rei, para nós não amaldiçoarmos o rei, nem no nosso mais íntimo, nem no nosso coração. Nós deveríamos falar mal do rei. Né? Isso é importante. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não devemos orar contra as autoridades, sejam elas quais forem. Né? A gente percebe que nesses anos aí, muitos intercessores, muitos profetas, eles oram contra as autoridades humanas. Eles colocam um alvo nas costas das pessoas, da carne e do sangue. E eles começam a orar. Oram contra pastores, oram contra os apóstolos, oram contra os prefeitos, contra os delegados, contra os policiais. Eles vão orando contra os maridos, mulheres que oram contra os próprios maridos, desejando e profetizando que eles sofram, para que eles aprendam a crer, para que eles se arrependam. Né? Pessoas que querem que as pessoas físicas, que as pessoas humanas sejam castigadas por aquilo que elas não concordam, pelas perseguições. Então, um profeta não foi levantado por Deus para eliminar pessoas. Não foi levantado por Deus, não foi chamado, porque Deus não levanta ninguém, né? Não foi chamado por Deus para eliminar, para ir contra as pessoas.
O profeta, ele não foi chamado para isso, o intercessor não foi chamado para isso, para orar contra pastores, contra apóstolos. Não, o profeta não foi chamado por Deus para fazer isso. Deus não mandou ninguém matar ninguém, né? Uma certa ocasião, Jesus estava passando perto de uma cidade, Samaria, e Samaria falou assim: eu não quero que o Senhor entre aqui. Eles rejeitaram literalmente que Jesus entrasse na cidade. Jesus era conhecido, eles sabiam que Jesus curava os enfermos, pregava o reino de Deus, que Jesus chamava ao arrependimento. Jesus era um profeta. E a cidade não quis receber Jesus. João, eu acho que João e Tiago e João, falaram assim: Senhor, o Senhor quer que nós oremos e nós quer que a gente mande descer fogo do céu para eliminar essa cidade? Né? Então, perceba que essa é a nossa tendência quando alguém rejeita o Evangelho, quando alguém é hostil ao Evangelho, quando alguém acaba perseguindo a igreja, perseguindo os crentes, acontece algo dentro do coração humano exigindo vingança, justiça humana. Né? Mas a ira do homem não opera a justiça divina. E Jesus, virando para Tiago e João, falaram: Tiago e João, olha, o Filho do Homem não veio para destruir. Ele não veio para destruir, ele veio para resgatar. Ele não veio para trazer morte, mas ele veio para trazer vida. Então Jesus está ensinando aqueles intercessores: não orem pedindo para descer fogo do céu, não orem pedindo para matar uma cidade inteira, porque eles foram hostis ao Evangelho, porque não quiseram me receber. Né? Isso é muito importante, isso é um ensinamento poderoso para os intercessores. Né? Ainda que a cidade seja hostil, ainda que um rei seja hostil, ainda que as pessoas que ocupam as cadeiras sejam pessoas que perseguem, nós não devemos lutar contra carne e sangue. Isso é um fato, irmão. A carne e sangue não é problema da intercessão. Mas nós temos que lutar contra outra classe de autoridades. É uma classe de autoridades específica. Né? A Bíblia está chamando aqui principados, potestades. Né? A palavra potestade, por exemplo, é a palavra exousia, que significa autoridade, poder de fazer o que se quer. Então nós não temos que orar contra a pessoa humana, nós temos que orar contra uma autoridade que foi delegada no mundo espiritual por causa do pecado. Ela se apoderou de um governo, ela se apoderou de uma demografia, ou de uma geografia, ela se apoderou de um povo, se apoderou de uma região, e ali ele governa. Potestade assim, ele começa a governar de acordo com os seus desejos, de acordo com aquilo que ele quer. Né? E tem uma palavra que ele fala: nós temos que lutar contra os dominadores. O dominador é uma palavra interessante, é cosmocrator. Cosmo é uma palavra que significa organização, mundo, coletividade. Qualquer coletividade é a palavra cosmo. Existe um cosmo, microcosmo, macrocosmo. Então, existem vários cosmos. A família é um cosmo, né? A igreja é um cosmo, a cidade é um cosmo. E quando se fala desse cosmo, se fala de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Em uma cidade, um estado, uma nação, em uma organização, uma empresa, uma escola, qualquer organização é um cosmo. Né? Então, a palavra diz que nós temos que lutar contra o cosmocrateu. O que é o crateu? Crateu é a pessoa que ensina, a pessoa que influencia, a pessoa que dita a cultura, que dita os costumes. Quem é essa pessoa? Não é carne e sangue. A própria palavra está dizendo que não é carne e sangue. Cosmocrateu é o espírito maligno que influencia a pessoa que está assentada na cadeira de autoridade. Esse espírito maligno, esse dominador, ele procura a pessoa que tem autoridade. Ele não procura as pessoas que não têm autoridade. Ele só procura quem tem autoridade. Então, se você é pai, se você é esposo, se você é marido, você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Essa autoridade é delegada por Deus para você que é homem, para você que é marido, casado. Amém? O que o dominador vai tentar fazer?
ele vai tentar influenciar a mente de quem tem autoridade. Então ele tenta influenciar a mente do homem, para que o homem possa abrir espaço para que o demônio, que o espírito maligno, possa governar aquela família. Então o homem pode trazer uma opressão muito grande, ele pode chegar em casa e ele pode dar ordens absurdas, ele pode agredir os seus filhos, agredir sua esposa com palavras, ele pode sentenciar os seus filhos: você não vale nada, você não vai dar nada na vida. Ele pode sentenciar a esposa: você é burra, você não sabe fazer nada. Isso é uma autoridade que está sendo influenciada pelo dominador. Então ele começa a tomar decisões que vêm de uma origem. Essa inspiração demoníaca começa a trazer esse ímpeto e esse ódio, esse rancor, essa raiva que Herodes tinha no coração contra a igreja. Herodes mandou prender alguns da igreja só para maltratá-los. Da onde veio essa inspiração? Essa inspiração veio de um dominador. Então o dominador, ele quer usar a sua autoridade. Você foi colocado como autoridade, o dominador vai começar a trabalhar para trazer sobre a sua mentalidade, a sua mente, a maneira como você pensa, o seu grau de instrução, o seu grau de cultura, o seu grau de educação. Ele vai começar a convencer você internamente com algumas ideias. E você vai pensar que as ideias são suas. Você vai pensar que as ideias são dadas pelo Espírito de Deus. Você vai falar: Deus está me dizendo, Deus está me direcionando a tomar essa decisão. E você toma a decisão e acaba prejudicando muita gente, acaba maltratando muita gente, acaba matando muitos profetas. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra esse que está influenciando a autoridade. Então nós precisamos ir contra. A Bíblia fala, tem que ir contra. Assim como Davi foi contra Golias, ele correu em direção a Golias para matá-lo. Assim também nós devemos ir contra essas autoridades espirituais malignas, para que elas não influenciem a mente das pessoas, para que não influencie a cabeça de quem é autoridade. Vou dar um exemplo bem claro aqui no Brasil, para que você possa compreender o que eu estou falando. No Rio de Janeiro nós tivemos 5 governadores presos. 5 governadores presos. Na sequência, meu querido. 5 governadores presos. Como você explica que um governador é preso por corrupção? O governador que se assenta na cadeira de governador, o próximo, a pessoa física que se assenta lá, comete os mesmos crimes e é preso por corrupção. Depois se assenta um outro e ele promete que ele não vai cometer nenhum tipo de corrupção e fala mal do seu antecessor, fala assim: olha, nós precisamos agora resolver o problema da corrupção. E esse outro também, ele também comete o crime da corrupção e ele também é preso. Aí entra um governador crente. Aí quando o governador crente ele assume, todo mundo fala assim: agora o Senhor vai limpar o governo do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece quando esse governador ele se assenta ali? Ele é preso. Por quê? Corrupção. O mesmo padrão de comportamento, as mesmas decisões erradas, a mesma inclinação, a mesma ganância. Ou seja, meu querido, só não consegue enxergar quem não quer enxergar que alguma coisa está acontecendo que não está na nossa vista natural. O intercessor, o profeta, consegue enxergar que existe um dominador. Qualquer pessoa que sentar naquela cadeira vai ser governado pelo dominador, pela potestade de corrupção. Qualquer um. Pode colocar o cara mais santo que você conhece. Você pode sentar você lá. A influência, ela é clara, ela é comprovada. Não dá para falar que não existe uma influência que está governando a cabeça do governador que está sentado lá. Pode ser qualquer pessoa.
Pode ser o mega apóstolo, papa, o vice-deus, o vice-querubim, o deus adjunto, pode ser quem for, irmão. Enquanto a igreja não for contra o dominador, qualquer governador que sentar lá, ele vai ter um problema com relação à influência desse espírito, porque o espírito está agindo, o demônio está agindo. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas querem sangue, elas não querem expulsar os demônios, elas não querem orar pelo sangue, pela carne, eles querem matar a pessoa errada. Quer matar a pessoa, não o espírito. Nós temos que expelir os demônios, né? A Bíblia fala, em meu nome expelirão demônios. E os intercessores, os profetas, são aqueles que enxergam os demônios. Deus colocou sobre os profetas uma capacidade de visão espiritual, audição espiritual. Deus colocou sobre os intercessores, né, os sentidos espirituais aguçados, para que eles possam exercer o seu papel de intercessão de maneira eficaz. Agora, a maioria das vezes, o intercessor acaba sendo levado pelas notícias, acaba sendo levado pela ira, pelo ódio, pelo desejo de vingança. Não, tem que prender o cidadão que sentou lá e que cometeu corrupção. Se você tivesse sentado lá, você faria pior. Por quê? Porque se você não repreender o demônio, se você não desalojar esse dominador, não adianta você matar, prender, né, aprisionar carne e sangue. Não adianta. Qualquer pessoa que sentar lá vai sofrer a mesma influência. 5 governadores foram presos na sequência no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. 5. Não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi 5. Isso deveria despertar os intercessores. Isso deveria despertar a igreja. Por que a igreja não desperta? Por que o primeiro governador, alguém já foi lá, já não repreendeu o espírito maligno para que o segundo governador pudesse governar sem corrupção, sem ter essa influência? Por que o terceiro também, né, não teve esse apoio? O governador crente. O governador crente, meu querido. O governador que era crente. É preso por corrupção. Família presa por corrupção. Então, o dominador, ele influencia a cabeça, a mentalidade, as ideias, ele acaba trazendo aquelas inspirações demoníacas sobre qualquer pessoa que tem autoridade. Se você tem autoridade, você é alvo de dominador. Eu tenho autoridade na minha casa, sou alvo de dominadores. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Temos que guardar nossos pensamentos. Nós não podemos decidir de acordo com aquilo que nós estamos enxergando, né? Então, Herodes mandou aprisionar alguns da igreja para os maltratar. O que é isso? O que você acha que é isso? Isso é uma influência satânica, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então Herodes manda maltratar os da igreja e passa, né, o Tiago ao fio da espada e o mata. Então existe uma batalha. Profetas, eles são linhas de frente nessa batalha. Por isso que eles são perseguidos. Por quem? Pelos seres humanos? Não, meu querido. Eles são perseguidos pelos demônios, porque os demônios odeiam os intercessores que oram. Principalmente aqueles que enxergam, aqueles que ouvem e aqueles que oram pelo futuro. Então, como que os demônios se organizam para contra-atacar os profetas? Eles vão influenciar a autoridade que está sobre a vida dos profetas. Foi o que aconteceu ali no começo da igreja. Um outro exemplo muito claro do que eu estou falando aqui, aliás, do que a palavra de Deus está nos revelando, está em Mateus capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra: ora, tendo chegado o dia de aniversário do rei Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos
e agradou a Herodes. Agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pediste. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que a dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, e foi dada à jovem, que a levou à sua mãe. Aí você está vendo uma história bem conhecida, que é a mulher, né, que é filha, né, daquela mulher chamada Herodias. Ela dançou diante do rei. E o rei começou a se agradar daquela dança. Você imagina aquela menina, aquela jovem, dançando diante daquele homem. E o homem nada mais é do que o próprio rei sobre a Judéia. O Herodes é o rei sobre a Judéia. Então aquele encantamento começou a tomar conta do rei, a tal ponto que ele decidiu fazer um juramento. Ele decidiu fazer um voto com aquela moça. E falou para ela assim: pede o que você quiser, porque se você quiser até metade do meu reino eu te dou. Até metade do meu reino eu te dou. Herodes, a autoridade delegada por Deus, a autoridade espiritual, a autoridade real, está falando para aquela jovem: pede o que você quer. Eu estou jurando para você que eu te dou até metade do meu reino. E a jovem foi perguntar para a mãe, para Herodias: o que eu peço, mãe? Eu peço ouro, eu peço prata, eu peço animais, eu peço riqueza, eu peço uma casa, eu peço um carro. O que eu peço? Terras? A mulher fala assim: não, você vai pedir a cabeça do João Batista. Olha a coisa impressionante, meu irmão. Impressionante. Como os dominadores trabalham para trazer esse encantamento, para tomar os governantes e que eles deem a ordem que eles querem. Porque João Batista, o maior profeta daqueles que nasceram de uma mulher, palavras de Jesus, o maior profeta de todos os tempos, o maior profeta, João Batista, era um homem que confrontava os pecados, denunciava os pecados. Um homem que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, levar o povo ao arrependimento. E com Herodes não foi diferente. Ele tentando levar Herodes ao arrependimento, confrontando Herodes, que fazia as suas perversões, suas barbaridades. Herodes mandou prendê-lo. Herodes mandou prender João. E João está no cárcere. De repente, a menina que dançou diante do Herodes recebe a direção da mãe dela. Da mãe dela. Pede a cabeça do João Batista. Porque os demônios, eles querem calar a voz profética. Os demônios querem calar a voz profética. A voz profética, ela precisa ser calada por Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha muito intensamente para levar o povo a pecar, para levar os reis a pecarem, para levar a família a cometer pecados. O trabalho do diabo é esse, é tentar. Ele quer tentar as pessoas. E o trabalho de um profeta é trazer as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. O profeta, ele foi levantado por Deus para trazer o povo ao arrependimento, para trazer o povo à metanoia, mudança da mentalidade deles. Foi assim com Elias, foi assim com João Batista e com vários profetas na história bíblica. Então, Satanás fala assim: eu preciso calar a boca desses profetas, porque esses profetas aí, eles estão fazendo o povo se arrepender dos seus pecados, que nós trabalhamos para eles pecarem. E quanto menos pecado tiver no meio do povo, menos juízo de Deus, menos maldição.
Quanto menos pecado, menos influência satânica, menos maldição vem sobre as pessoas. Quanto mais pecado, mais opressão, mais pandemia. Quanto mais pecado, mais doença, mais vírus, mais perda financeira, mais gente passando fome. Quanto mais pecado, meu querido, pior fica a situação. Então, o profeta, a Bíblia fala não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás quer tirar a profecia, para que o povo possa naturalmente se corromper. E um povo corrompido é um povo facilmente controlado por demônios. É assim que Satanás deseja governar. Ele precisa fazer o homem pecar. Desde o Éden foi assim. Precisa fazer o homem pecar. Por isso que os dominadores precisam da ordem da boca das autoridades. Por isso eles querem governar as autoridades. Eles querem governar a boca do marido, a boca do pastor, do apóstolo, ou do prefeito, ou do chefe, ou de qualquer pessoa que exerça uma autoridade. E nós precisamos perceber esse movimento. Por quê, meu querido? Porque a Bíblia nos ensina que as autoridades que são controladas por demônios vão fazer a vontade dos demônios. As autoridades que são controladas, influenciadas por demônios, eles vão fazer a vontade dos demônios, que é roubar, matar e destruir. E você percebe que isso acontece hoje no Brasil? Autoridades que estão roubando, autoridades que estão matando e autoridades que estão destruindo. Será que você e eu não podemos perceber esse resultado no governo do Brasil hoje? Ou no governo das nações? Você enxerga pessoas roubando no poder legislativo, judiciário, executivo, nas prefeituras, nos estados, em Brasília? Será que não é o que a gente mais vê? O diabo não veio, Jesus falou, o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Quem está matando as pessoas? Quem veio para roubar? Quem veio para matar? São os demônios. Só que Efésios diz que nós temos que lutar contra esses demônios. São os verdadeiros assassinos. Nós temos que lutar contra os demônios. Então, você e eu estamos numa batalha, meu querido. E na batalha, ou a gente apanha, ou a gente bate. E nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Se nós vamos apanhar, ou se nós vamos bater. Ah, mas então se uma autoridade me persegue, o que eu devo fazer? Você tem que ir contra o dominador, tem que orar pela autoridade. Orar pela pessoa que está exercendo autoridade. Orar pela pessoa física que está ocupando a cadeira de autoridade. Seja o teu chefe, seja o teu prefeito, seja o governador, seja quem for, irmão. Você não foi chamado por Deus para tomar partido de nada. Por isso a palavra de Deus diz, não te desviarás da palavra do livro da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus já dizia sobre a esquerda e a direita. A esquerda é o desvio do caminho do Senhor. A direita é o desvio do caminho do Senhor. Ah, então eu tenho que ficar no centro? Não, você tem que ficar na palavra de Deus. E a palavra de Deus não serve para matar as pessoas. A palavra de Deus não serve para perseguir as pessoas, porque senão, meu querido intercessor e profeta, você vai ser uma pessoa que vai ser governada por demônios. Se você fizer a vontade dos demônios, que é matar, mata, Senhor. Que eles morram lá em Brasília, que eles morram lá no STF, que eles morram lá no Congresso, no Senado, que eles morram, todos eles morram. Se eles morrerem, sabe o que vai acontecer, meu querido? Outros vão sentar naquelas cadeiras e vai continuar do mesmo jeito, porque você está lutando contra o inimigo errado. Você está lutando contra o inimigo errado. Você está se revoltando contra as pessoas. Mas não são as pessoas. Não são as pessoas os verdadeiros culpados do que está acontecendo.
As pessoas estão sendo apenas influenciadas por demônios. Os demônios entram nas pessoas, fazem as pessoas terem o desejo de cobiça, de poder, de dinheiro, de controle. Os demônios usam as pessoas que são sociopatas, psicopatas, pessoas que estão matando com suas decisões governamentais. São demônios, não são as pessoas. As pessoas foram colocadas por Deus. Toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Então, como intercessor, nós precisamos, Senhor, abençoa aquela autoridade. Quebra todo jugo, tira toda influência, cobre com o sangue do Cordeiro. Tem que orar pela autoridade, abençoando a autoridade. Né? A Bíblia fala, orai pela paz na cidade. Porque se na cidade tiver paz, você vai ter paz. Você vai ter paz se você orar pela paz na cidade, meu irmão. Senhor, traz paz no meu coração. Então sai na rua, vê se você vai ter paz na rua. Vê se você vai ter paz indo no mercado ou passeando com a tua família num parque. Vê se você vai ter paz. Você pode ter paz no teu coração, mas se na cidade não tiver paz, você não vai ter paz. Então a perseguição das autoridades, ela vai acontecer se a igreja deixar que os dominadores continuem trabalhando, continuem operando. E o pior, se os intercessores forem parceiros dos dominadores. O dominador quer usar aquela autoridade e quer usar o intercessor para matar a pessoa da autoridade. Então a gente orando e amaldiçoando as pessoas. Tiago fala, nós não devemos amaldiçoar os homens criados à semelhança de Deus. Não devemos da mesma boca sair bênção e maldição. Não é bom que seja assim. E profeta foi levantado não, porque Deus não levanta ninguém. Foi chamado para profetizar, foi chamado para declarar, foi chamado para falar, foi chamado para liberar palavras. Aonde? No mundo espiritual, meu irmão. É no mundo espiritual que você luta. Você não luta no mundo físico. Você acha que a sua luta vai acontecer aonde? Num púlpito com o microfone na mão? Negativo. Você pode estar em qualquer púlpito com 50 milhões de pessoas te ouvindo. Se você não entrar no mundo espiritual, e aquilo ali é só um sino que tira e é um barulho que não vai servir para nada. Então a nossa luta é no mundo espiritual. A profecia tem que ser liberada nas regiões celestiais. Porque lá nas regiões celestiais, você é mais que vencedor. Nas regiões celestiais você tem autoridade sobre principados, potestades e dominadores. Agora você quer ter autoridade aqui na terra? Você quer a autoridade do governador. Você está querendo usurpar uma autoridade que não é tua. Se Deus não te colocou lá, então não fica orando para tirar aquela pessoa de lá. O teu governo, o meu governo, é na região celestial. E como que eu devo exercer governo? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. E não por aquilo que eu estou vendo. Guiados pelo Espírito de Deus. Então, autoridades perseguem profetas. Por quê? Porque os profetas, meu irmão, falam a verdade. Os profetas confrontam o que está errado. Os profetas, eles trazem a verdade. Eles não são influenciados pela mentira. Porque Deus abriu a visão, abriu a audição espiritual deles. E uma vez que Deus dá um dom de discernir, o dom de visão sobre a tua vida, Ele não retira o dom. O dom e a vocação de Deus é irrevogável, diz a palavra. Você vai continuar enxergando a verdade. Eu vou continuar enxergando a verdade como ela é. Agora, se um demônio começar a influenciar a minha vida, a minha oração, a minha intercessão, ela vai ser completamente demoníaca, contra as autoridades. Então, meu querido, nós precisamos compreender que faz parte do ministério profético, do ministério de intercessor, faz parte a perseguição por parte das autoridades. Eu já vi irmãos orando, sendo parte de intercessão de igrejas, sendo perseguidos pelo próprio pastor. O pastor começou a ter inveja do irmão porque ele tinha visão aberta.
O pastor tinha inveja do irmão porque ele tinha uma palavra ungida, porque a palavra dele ele falava, acontecia. E o pastor queria ser ele mesmo, ser o controlador da palavra, da profecia. E aí começou a perseguir. Começou a perseguir. O que esse intercessor deveria fazer? Orar contra o pastor? Não. Esse intercessor deveria fazer o que, por exemplo, Davi fez quando foi perseguido por Saul. Saul foi colocado por Deus, foi ungido por Samuel. Esse mesmo Saul que foi ungido por Samuel foi o mesmo Saul que começou a perseguir Davi. Porque Davi tinha vitórias maiores do que Saul, mas Saul era autoridade, Davi não era autoridade. Davi não era autoridade, irmão. Saul era. Mas Saul olhou para o Davi e falou assim, como assim? Então começou a ter uma influência, a carne começou a sofrer com a inveja. Com a inveja. E isso abriu uma porta para demônios agirem na vida do rei Saul. E a Bíblia diz que o rei Saul pegou uma lança e, e jogou aquela lança para atravessar o Davi. E o Davi, o que ele fez? O Davi que venceu Golias, o Davi que venceu o urso, o Davi que venceu o leão, o Davi foi contra carne e sangue? Não. Quando ele jogou a lança contra Davi, Davi simplesmente se esquivou da lança. E aí tem um segredo espiritual para cada intercessor, cada profeta que está sendo perseguido por uma autoridade, seja ela quem for. Você precisa se esquivar, irmão. Se esquiva. Não vai contra a pessoa que está falando mal de você. Não vai contra a pessoa que está te invejando. Não vai contra aquela autoridade que está tentando tolher teu chamado, Está tentando te abafar. Não, você não pode orar, profetizar, você não pode fazer nada aqui. Você não tem que fazer nada disso. A tua vida está na mão do Senhor, não está na mão do homem. E a vida dele também está na mão do Senhor. Então você precisa exercer seu papel. Se esquiva. O rei Saul entrou numa caverna e ele se agachou para fazer as necessidades. O Davi estava lá com todos os seus homens. Ele estava perseguindo Davi, o Saul. Mas ele entrou na caverna, bem na caverna que Davi estava escondido. E ali ele arriou as calças ali e começou a fazer suas necessidades. Os homens de Davi falaram assim, olha, Deus entregou o rei Saul na tua mão. Então vai lá com a tua espada e mata o rei Saul. Mata o rei Saul. O Davi foi chegando perto de Saul, mas quando ele chegou perto, a palavra de Deus diz que o Davi sentiu o coração dele doer. E ele não tocou no rei Saul. Ele poderia ter matado o rei Saul. Ele poderia ter se vingado. Porque ele era um profeta que estava sendo movido por Deus. Ele poderia ter se vingado. Mas o que ele fez? Ele só cortou um pedaço da orla do manto do rei Saul. E o coração dele doeu. Por ele ter tocado no ungido do Senhor. Por ele ter tocado numa autoridade que Deus estabeleceu. Saul foi estabelecido por Deus. Mas ele está perseguindo Davi. Mas ele foi estabelecido por Deus. Então, o Davi foi lá e se humilhou, falou, ô Saul, eu poderia ter te matado. E eu quero te pedir perdão por ter rasgado a tua veste. Então é assim que você elimina uma perseguição. Quando Saul ouviu o rei Davi, quando ele ouviu o Davi falar sobre isso, o Saul parou de perseguir o Davi. Então, existe uma estratégia para que você possa lidar com as perseguições das autoridades. Eu te garanto que a estratégia não é humana. A estratégia é obedeça aos princípios da palavra, meu irmão. Nós vamos ser perseguidos por autoridades? Com certeza, porque Jesus falou sobre isso. Nós seremos odiados? Com certeza, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Principalmente quem tem autoridade. Uma coisa importante que existe no coração de quem tem autoridade é que o poder, ou seja, eu tenho o direito
de exercer a minha vontade. Esse poder, ele pode corromper o coração humano. Ele pode aniquilar a bondade humana. O poder pode corromper, irmão. E a pessoa acaba usando mal o poder que ela recebeu. Ela usa de maneira errada a autoridade. Ao invés de usar para que o povo se alegre, ela usa a autoridade para que o povo sofra. Foi o que aconteceu com Herodes, usando a autoridade para maltratar a igreja que fazia mal para os pobres, para as viúvas. Ele prendeu eles só para maltratá-los. Por quê? Porque ele quer mostrar que manda. Isso é uma influência da carne e é uma influência demoníaca, os dominadores. Amém? Então, que você preste atenção nessa palavra, irmão. Porque você foi dotado de autoridade. E muitas vezes a nossa insegurança, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança própria, acaba fazendo com que nós sejamos facilmente influenciados por demônios. Então, quando você receber uma autoridade, quando você receber um cargo, quando você receber um título, quando você receber uma unção, quando você for, de acordo com algumas pessoas, levantado para algum ministério, levantado por alguém, cuidado, irmão. Vou te dar uma dica. A dica do rei Salomão. A dica do rei Salomão é: eu fui empoderado como rei, e agora? Deus chegou para ele e falou assim: o que você quer que eu te dê? Quer que eu te dê a cabeça dos seus inimigos? Quer que eu te dê riquezas? Quer que eu te dê vitória? Não. Ele se humilhou e falou: eu preciso de sabedoria, porque eu não sei governar. Se você vai receber uma autoridade, se você vai ser promovido, siga o exemplo do rei Salomão nesse ponto, nos outros não. Mas nesse ponto você pode seguir, irmão. Senhor, eu não sei exercer autoridade. E tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Coríntios 13 fala que as autoridades são ministros de Deus, servos de Deus, atentando, ou obedecendo a Deus para fazer a sua vontade. Então, se você recebeu um empoderamento de autoridade delegada, seja como marido, seja como chefe de alguém, você precisa pedir para Deus: Senhor, me dá sabedoria. Não deixa a sua cabeça humana governar. Não permita que a mentalidade, a sabedoria humana exerça uma autoridade que foi dada por Deus. Porque se você pedir sabedoria para Deus, Deus vai te dar. E você nunca vai perseguir um profeta que quer te falar uma verdade. Quando um rei ele faz algo assim, quando uma autoridade faz algo assim, e ele ouve um profeta profetizando, ele abre os seus ouvidos e ele considera a profecia, ele considera aquela palavra e ele vai avaliar a palavra se veio de Deus ou não. Se veio de Deus, ele vai se dobrar, irmão. Então, peça sabedoria para Deus. Amém? E pare de perseguir as pessoas que têm autoridade. Pare de falar mal das pessoas que têm autoridade. Porque senão você está fazendo pior do que elas. Eu conheci intercessores que oravam em concordância contra os seus próprios pastores. Falaram para mim assim: pastor, nós estamos orando para que Deus tire a nossa pastora, do cargo de presidente da igreja, por exemplo. Eu ouvi isso. Nós estamos orando para que Deus remova essa pastora e levante um pastor que a gente acha que é melhor. E vieram falar comigo. Eu falei: olha, com intercessores como vocês, quem precisa do diabo? O diabo está bem longe da igreja. Vocês são piores do que o diabo. E Deus não age assim. Não é o tipo de oração que Deus vai responder, mas é o tipo de oração que o diabo quer que vocês façam.
Então pare de perseguir as pessoas. Não seja alguém que vai acusar, que vai falar mal. Não seja alguém que vai destruir. Mas se você quer ser um agente de Deus, um profeta de Deus, saiba fazer a sua guerra na dimensão correta, na dimensão espiritual. Amém? Então medita nessa palavra, né? Tome cuidado com as suas orações, peça sabedoria para Deus e vigia, irmão, vigia. Em todo tempo seja vigilante, né? A gente tem que vigiar muito o que passa na nossa cabeça, para que a gente não tome decisões influenciadas por demônios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é rica, poderosa e cheia de revelação. Pai, nós queremos implorar que o Senhor perdoe os nossos pecados por cada vez que nós liberamos uma palavra contra uma pessoa que exerce autoridade. Uma palavra, Senhor, que foi contra alguém que foi dotado, que foi empoderado, que foi ungido pelo Senhor para exercer qualquer tipo de autoridade. Perdoa o nosso pecado, Pai. Perdoa as nossas falhas. Pai, que essas palavras sejam recolhidas do mundo espiritual, né? Que essas sementes, elas não produzam destruição e morte sobre a vida dessas pessoas, nem das suas famílias. Perdoa, Senhor, os pecados dos profetas que amaldiçoaram as autoridades constituídas pelo Senhor, que lançaram palavras ruins sobre essas autoridades. Aliás, cobre cada um deles com o sangue do Cordeiro, para que demônios não tenham acesso, Pai, às suas mentes, aos seus cérebros, aos seus pensamentos. Cobre cada uma delas com o sangue do Cordeiro, seja em que esfera for, Pai. Abençoa o governo, abençoa a autoridade constituída pelo Senhor em todas as dimensões nessa nação. Em nome de Jesus, nós abençoamos as autoridades, Pai, e decretamos que os dominadores vão perder qualquer influência que eles estão tendo sobre a mente dessas autoridades, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos dê a paz. Amém? Nós precisamos da paz do Senhor. Então, que Deus te dê sabedoria em abundância, né? Então, até a próxima. Que Deus te abençoe ricamente.